Shalom, shalom, queridos, graça e paz, amém? Glória a Deus. Então, como o tema dessa mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje foi como que nós conhecemos o poder de Deus, amém? Como que nós conhecemos a fé em Cristo, ao qual opera e manifesta os mesmos sinais que Jesus manifestava há mais de 2000 anos atrás, amém? Nós viemos de uma família, eu venho de uma família por parte de pai, debaixo de uma religião, de uma fé islâmica, amém? Ao qual, como todo filho, gosta de ser exatamente como o pai é, amém? Há mais ou menos uns 14, 15 anos atrás, eu me converti, a Jesus, e assim como um bom cristão, sempre almeja e sempre sonha fazer parte de uma liderança, de um ministério, amém? E um certo dia, eu estava, primeiramente, o que você tem que pedir para o Senhor e gerar e demonstrar para o Senhor, para que Ele possa liberar sobre a sua vida. E isso não é algo que vem do homem, isso é algo que é gerado pelo próprio Espírito Santo dentro do meu coração, dentro do seu coração, dentro do nosso espírito, amém? Que é algo que se chama fome e sede, por cada dia mais, almejar cada dia mais daquilo que vem do Senhor. Amém? Então, quando eu me converti, aonde havia uma campanha, nós queríamos estar juntos. Se o pastor dizia, vamos subir o monte, lá estava a gente para subir o monte. Vamos fazer uma campanha na casa de um irmão, lá a gente estava na casa do irmão. Então a gente sempre fez parte da obra dentro de uma igreja. Amém? E um certo dia, assim, mais ou menos com um mês de conversão, Deus usa um profeta, ao qual ele chega diante de mim e diz assim, ele começa a falar em mistérios, e ele diz assim, assim diz o Senhor, eu, o Senhor, no meu tempo eu derramarei sobre a tua vida os 5 ministérios. E eu falei, o que será que esse irmão está falando, Porque eu acredito que naquela época nem um livro inteiro da Bíblia eu tinha lido, e muito menos eu saberia o que são os 5 ministérios. E então, uma irmã que estava próximo de nós disse assim para mim, Nizar, você sabe o que são os 5 ministérios? Eu falei, não, irmã, não sei não. Aonde ela pegou a Bíblia, esse texto ao qual a gente fala quase todos os dias, que está lá descrito em Efésios 4:11, que diz, a uns ele deu como apóstolos, e outros profetas, e outros apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Eu guardei a palavra, mas eu saí de lá daquela reunião dizendo assim, por mais espiritual que eu seja, e por mais que eu creia no sobrenatural, era algo praticamente impossível de isso vir a acontecer comigo. Por quê? Porque eu era o menor, porque eu era alguém que recém estava se convertendo, eu era alguém que recém estava andando no meio do povo, e era algo praticamente impossível, Deus fazer tudo isso sobre a nossa vida. Até então nós não obtínhamos o conhecimento que nós temos hoje, E até eu acreditava, não, apóstolo é só aqueles lá, os 12 apóstolos que andavam com Cristo. Por quê? Porque isso é o que a religião, ela forma nos corações das pessoas, amém? Quando a pessoa ela não conhece a palavra de Deus, assim como diz lá em Oséias 4, diz assim, que o meu povo perece ou está sendo destruído porque eles faltam conhecimento, amém? Então assim era com nós naquela época. Eu falava, esse povo é tudo louco. Por quê? Por causa que era algo praticamente impossível de acontecer. Mas conforme nós fomos andando e o Espírito Santo ele começou a ativar, destravar sinais sobre a nossa vida, e esse ministério ao qual foi o primeiro onde nós congregamos, me colocaram como num cargo dentro da igreja. E um certo dia eu fui ministrar uma palavra e o Espírito Santo me tomou por arrebatamento de espírito e me deu uma visão. E nessa visão eu vi o Espírito Santo, é como se ele tivesse se unificado, o meu coração com o coração do Espírito Santo, e me mostrou o coração daquelas pessoas que estavam naquele ambiente. E como o meu único discipulado que eu tinha passado por toda a minha vida tinha sido com o próprio Senhor, ninguém nunca disse para mim, isso você pode falar,
isso você não pode falar. E eu falei aquilo que o Espírito Santo tinha me mostrado, que grande parte daquela igreja, as pessoas verdadeiramente não eram convertidas ao Senhor. Então gerou uma grande perseguição. Gerou uma grande perseguição para mim, né? E eles me bloquearam. E toda aquela campanha ao qual eu era convidado para ir, os montes que eu era convidado a ir, e todos os lugares aonde nós éramos chamados para ir, tudo aquilo foi bloqueado e foi barrado. Amém? Então, eu e minha esposa, nós andamos em vários lugares, em vários ministérios, em vários lugares. E até que um dia o Senhor mostrou o ministério para a gente. E naquele lugar nós permanecemos até o período que o Senhor estabeleceu. Porque chegou um certo dia ao qual nós estávamos, e tudo a gente passou. Ontem nós estávamos ministrando uma palavra na nossa live, que a gente faz toda quarta-feira no YouTube. E o Senhor me direcionou para que a gente pudesse estar gravando uma aula aberta, amém? Acerca do homem segundo o coração de Deus. E esse homem segundo o coração de Deus, como todos nós sabemos, foi Davi. E quando a Bíblia diz que Samuel, ele unge Davi para ser rei de Israel, nós vemos que Davi, ele não foi instantaneamente sentar naquele lugar onde Deus tinha predeterminado com ele, como Deus fez com Saul, o antecessor dele. Davi primeiro ele teve que governar em uma caverna, depois Davi teve que governar em Hebrom, até que chegou o período de ele se assentar naquilo que era o propósito que Deus estabeleceu. E por que Deus ungiu Davi como homem segundo o coração dele? Porque antes de Davi pensar nele, ele pensava nas coisas que eram do Senhor. Como nós vemos Jesus dizendo em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a primeira coisa que Davi faz quando ele vai sentar no trono é trazer a arca de volta para Jerusalém. A arca que representava a glória de Deus. A arca que era a presença de Deus visível diante da vista humana. Ele vai trazer a arca que estava com Abinadab. E a Bíblia diz que quando a arca volta para Jerusalém, os levitas tocam o shofar. E Davi ele se tira as suas vestes reais, porque ele no seu coração dizia: só existe um rei em Israel. Amém? Aonde que eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com um único propósito, de que não existe uma escada pentecostal, como alguns dizem, mas os degraus eles são necessários para gerar um amadurecimento. Quando eu e minha esposa nós fomos para o ministério ao qual o Senhor nos disse para ficarmos lá, passamos por todos os processos, né? Desde cooperador, diácono, obreiro, presbítero e assim sucessivamente. Nós ficamos lá até um período onde Deus predeterminou, onde um dia, no final de semana, eu estava assistindo um apóstolo, né, no canal no YouTube. Eu estava assistindo um apóstolo e eu via ele manifestando o poder de Deus, e todos caindo pelo poder de Deus, e todos sendo curados. E eu chamei minha esposa e disse: você está vendo isso daí? Foi isso, amém? Igual Caleb disse para Josué, né? Eu me lembro da promessa que o Senhor fez para a gente há 40 anos atrás. Eu falei para minha esposa: está vendo isso daí? Foi isso, a promessa que Deus fez lá no começo de todas as coisas, que Deus usou a boca daquele apóstolo. E nós começamos a honrar, semear, abençoar. Isso é chave, amém? Pega essa palavra no seu coração. Que isso eu falo só para os filhos da cobertura e os filhos da escola de dons, amém? 3 caminhos para você receber o poder de Deus. Primeiro, impartição, amém? Ativação por meio de transferência. Segundo, amém? Quero trazer algumas bases aqui para que, se alguma vez você nunca ouviu falar sobre essas coisas, eu vou trazer para você. Transferência, ativação por meio da unção. Romanos 1:11, quando Paulo diz: grande era o meu desejo ir até vós para compartilhar. Compartilhar é transferir algum dom espiritual, a fim de que a vossa fé seja fortalecida. 2 Timóteo 1:6 diz, né? Desperta o dom que é em ti, ao qual recebeste através da imposição das minhas mãos. Ou Jesus lá em João 20:22 soprou sobre eles e disse: receba o Espírito Santo. Isso é ativação, transferência de unção. Está em toda a palavra. Segundo, associação. Associação é honrar um homem, uma mulher de Deus, amém? Quando você almeja
receber, né, da mesma unção, da mesma capa espiritual que está sobre aquele homem, aquela mulher de Deus, quando você honra, né? Uma vez eu perguntei para o Espírito Santo: Senhor, por que Eliseu pediu e recebeu a capa dobrada de Elias? E o Senhor me disse: porque ele já carregava a mesma capa de Elias. Ele já manifestava os mesmos sinais de Elias. Por quê? Por causa do princípio de honra, por causa de associação. E terceiro, diretamente com Deus, porque não existe um homem e uma mulher de Deus que não busque diretamente de Deus. Amém? Então nós continuamos no ministério onde nós fazíamos parte. Nós passamos a honrar esse ministério onde nós vimos essas manifestações. Amém? E automaticamente, sem nem saber operar, sem nem saber manifestar sinal nenhum, automaticamente, só por meio de associação, de ter honrado aquele homem e aquela mulher de Deus, né? Automaticamente a unção veio sobre nós e as manifestações começaram a acontecer, aonde começamos a colocar a mão sobre as pessoas e as pessoas começaram a cair pelo poder de Deus. Começamos a orar sem nem saber como ministrar e como orar, e os nódulos começaram a desaparecer, as dores começaram a desaparecer, e aqui foi o nosso primeiro contato com a manifestação do poder do Espírito Santo. Amém? E como em todos os casos, como em todos os ministérios, e assim como desde o período bíblico, a unção gera perseguição. É a primeira coisa que acontece. Amém? Primeira coisa que acontece. Líderes orgulhosos, eles se tornam orgulhosos porque eles não querem ver discípulo se tornando maior do que eles. Que na verdade não tem a ver com... Porque quando uma pessoa ela tem uma visão de um ministério apostólico, o que é uma visão de um ministério apostólico? O ministério apostólico ele tem que carregar os 5 ministérios. Não estou falando do apóstolo, como nós exercemos o ofício apostólico hoje, mas estou falando de um ministério. Toda a igreja do Senhor Jesus pode não ter naquela igreja um apóstolo, mas a igreja é apostólica. Amém? Para que haja a operação de todos os sinais que foram descritos lá em 1 Coríntios capítulo 12, Efésios 4:11 e assim por diante. Né? Para que haja, pode não haver apóstolo, mas tem que haver a manifestação apostólica na igreja de Cristo. Amém? Um profetiza, outro interpreta, outro cura, outro liberta. Isso é a igreja do Senhor Jesus. Amém? E já se passaram 14 para 15 anos, e o Senhor, Ele ativou, o Senhor despertou, e o Senhor hoje nos fez apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Amém? Ao qual nós geramos, instruímos, ensinamos filhos e filhas do Eterno a operarem igualzinho a nós. Amém? O que eu glorifico o nome do Senhor Jesus é que desde o período bíblico, há mais de 2000 anos atrás, hoje acontece do mesmo jeito. Amém? Quando o Senhor Jesus diz: em verdade vos digo que todo aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu fiz e fará obras ainda maiores. Aí Jesus diz: porque eu vou para o meu Pai. Jesus estava dizendo: aquilo que eu comecei a fazer, agora é com vocês. Amém? Jesus, que exerceu os 5 ministérios, né? Alguns dizem assim: não, mas a gente viu Jesus como profeta, a gente viu Jesus como profeta, como evangelista, como pastor, como mestre, mas como apóstolo. Primeiro, quando Jesus vai até um lugar chamado Tanque de Betesda e cura aquele paralítico, que foi o único que não pediu para ser curado, Jesus estava exercendo o ministério apostólico, ganhando território, amém? Para que o nome dele fosse glorificado. E lá em Hebreus, no capítulo 3, vai dizer que ele era apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O ministério do apóstolo, ele é formar discípulos que operem iguais a ele ou muito maiores, amém? E dentro de um ministério apostólico não pode haver perseguição. Por quê? Porque nós formamos discípulos para eles operarem muito mais que a gente, e quando a gente faz isso, o nome do Senhor é glorificado, amém? Venha fazer parte da escola de dons, amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê um like, nos ajuda a impulsionar mais pessoas terem visão dessa realidade, o que é o reino de Deus, é o governo do Espírito Santo que está dentro de nós, amém? E o Senhor liberou, ativou o reino para que nós produzíssemos frutos, amém? E o Satanás seja destronado da nossa geração e a gente venha angariar e alcançar mais almas para o Senhor Jesus, amém? Beijo no coração de todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Shalom, queridos. Tchau, tchau.